Israel. Eu pedi a ele que estivesse pregando hoje, porque devido ao susto com a minha mãe, eu não sabia bem como estaria agora à noite, mas eu tenho certeza que o Senhor preparou esse momento. Vamos orar pelo nosso irmão, vamos ficar de pé, vamos abençoá-lo. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos o teu filho, o teu servo Israel. Pai, que, ó Deus, não seja ele, mas que seja a tua boca através dele. Quebra todas as cadeias, Senhor, e que teu Santo Espírito fale tudo aquilo que nós precisamos. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Amém. Isso aqui não me pertence, isso vai para ali. Isso aqui me pertence. Você está feliz por estar aqui esta noite? Você que está visitando, está gostando da casa de Deus? Amém? Gostando dos louvores, da adoração? Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é alegria, é amor, é paz. Não é nada daquilo que as pessoas muitas das vezes falam aí fora. Amém? Eu tenho aqui nas minhas mãos a responsabilidade de levar você ao trono de Deus essa noite. Amém? E a oração já foi feita. Mas eu gostaria de falar com você uma passagem muito conhecida, mas ao mesmo tempo também muito controversa, onde nós iremos ver e relatar a história de um homem que tinha tudo para ser bem-sucedido e não foi. Um homem que tinha tudo que muitos de nós queremos ter e não podemos. E não tivemos a oportunidade como ele teve. Amém? Eu vou pedir, agora não, tá, Márcio? Depois você coloca aqui para mim o tema. Mas no decorrer dos anos, dos séculos, nós ouvimos falar de muitos homens. Homens que foram, amém, obrigado. Homens que foram bem-sucedidos e homens que foram mal-sucedidos. Bem-sucedidos por quê? Porque resolveram usar os talentos, as técnicas, as dádivas, os dons, aquilo que ele recebeu para usar para o bem. E outros que usaram e de maneira incorreta, de maneira errada. E eles acabaram prejudicando a muitos. Vamos ver exemplos: Gengis Khan, Hitler, Mussolini. E o irmão vai falar sobre história. Não vou falar sobre história não, aguenta aí, só para você entender. Vemos também alguns imperadores, alguns reis, né, falamos aqui, mas vemos também assim, Nero, vemos Herodes e vemos também Judas. E esta noite, eu queria passar para você alguma coisa que talvez você não tenha conhecido da vida de Judas. Porque Judas, se você não sabe, o nome Judas significa louvor. Judas, o nome dele, significa louvor. Um homem que tinha um nome louvor. Um homem que tinha uma boa reputação. Um homem que tinha tudo que nós gostaríamos de ter. Você gostaria de ter andado com Jesus? Diga amém. Ele andou, nós não andamos. Nós hoje cremos que andamos com ele, porque nós temos pela fé Cristo em nossos corações, amém? Se você crê, diga glória a Deus por isso. Mas ele andou do lado, mas ele não foi convidado, ele se convidou. A história diz que Judas se convidou. Judas não foi chamado para ser discípulo, Judas se convidou. Existe uma diferença. Muitos foram convocados, como Pedro, como André, como Tiago, como João, que era irmão dele, como Judas. Se você não sabe, Jesus tinha um irmão chamado Judas também. O nome dele louvor. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre Judas Iscariote. Eu gostaria que apagasse aqui a luz para você entender a mensagem. Márcio, bota o tema da mensagem aqui, ó. E você vai entender o motivo pelo qual
Amém? Nossas motivações e percepções têm que andar juntas. Vamos repetir isso? Nossas motivações e nossas percepções têm que andar juntas. Uma pessoa motivada, ela ganha muita coisa. Uma pessoa motivada, ela leva muitas coisas à frente, mas a motivação, ela tem que vir junta com a percepção. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 6. Amém? João 6, Evangelho de João 6, capítulo 6, versículo de 60 a 71. E você vai entender. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 a 71. Muitos discípulos ficaram escandalizados com Cristo. E hoje em dia, não são poucos e muitos que também se escandalizam com as coisas que veem, com as coisas que chegam à sua porta, com as coisas que chegam na sua casa, com as coisas que veem na televisão, com as coisas que você às vezes não espera, mas que chega para você e você fica às vezes sem chão para pisar e sem nada para segurar, porque você não esperava que a situação chegasse na sua vida. Por quê? Porque motivações erradas não combinam com percepções. Motivações erradas ou percepções erradas, ao contrário, não combinam com motivações. Então, muitas das vezes, nós somos motivados. Criamos dentro de nós uma motivação, um desejo, uma vontade de querer fazer alguma coisa. Mas esquecemos de analisar, de botar na mão de Deus para saber se é realmente aquilo que Deus quer que nós façamos. Vamos ler o versículo aqui. 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pôde ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza. Qual será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde o primeiro estava? Ou o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e o que haviam de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Aí ele continua no versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Veja bem, muitos que andavam com Jesus. A Bíblia fala de 12, mas haviam muitos, não eram só 12. Os 12 é que relata a palavra, mas olha que ele diz aqui, ó, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Então respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és santo de Deus, o santo de Deus. Replicou Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então nós podemos analisar que muitos andavam com Jesus, mas Judas, ele se agregou. Judas, ele se juntou. Judas, ele começou a caminhar ao lado de Jesus, porque Judas viu em Jesus não o Filho de Deus. Judas viu em Jesus o rei tão esperado de Israel. Judas viu em Jesus aquele que poderia vir salvar o povo da agonia,
porque havia guerra naquele período. Havia guerra e havia um exército de rebeldes que queriam se rebelar contra Roma. E Judas foi chegando devagarzinho. Judas não era convertido, Judas era um cristão convencido. Ele era aquele camarada que via para a casa de Deus, ele era aquele camarada que andava com ele. Vamos botar isso nos dias de hoje. Ele andava, ele estava, ele levantava a mão, ele via os milagres, ele adorava, ele glorificava, ele bendizia, ele falava, é isso aí, Jesus, glória a Deus. Ele era assim, mas a sua motivação, o seu coração não estava ligado à sua percepção. E aí o que acontece? Todos conhecem essa história. Ele vai e acaba vendendo. Ele acaba entregando. Ele acaba se desviando do foco. Mas a palavra de Deus diz que Deus enviou Cristo a esta terra para anunciar o reino de Deus e anunciar as boas novas de salvação, de cura e de libertação ao povo daquela época. E é estas boas novas que nós vamos falar esta noite, dentro dessa motivação. Porque quando você vem à casa de Deus, você não vem motivado apenas para ouvir um bom sermão. Você está aqui motivado para sair daqui com a sua bênção, amém? Você chegou aqui motivado para sair com a sua vitória. Então, aquele povo que seguia Jesus, seguia ele porque sabia que dele saía a virtude, dele saía poder, dele saía a autoridade, ele tinha intrepidez, e quando ele falava, saia a enfermidade saía, e quando ele falava para aquela pessoa que precisava de libertação, você vai sair daqui, a pessoa era liberta. Por quê? Porque Jesus veio para cumprir a missão. E a vontade de Deus, pasmem vocês e pasmem eu também, era que Judas fosse salvo. Era? Era. Porque Jesus tratava Judas como qualquer um. Jesus sabia, Jesus olhava para ele, sabia que ele ia trair, mas Jesus ainda tentou motivar ele, tentou mostrar a ele, porque ele se agregou. Como eu falei no início, Judas se agregou, Judas se chegou, Judas não foi convidado. Se você pegar a Bíblia, você vai ler, procurar a história na Bíblia, você vai ver que Judas não foi convocado para ser discípulo, ele se agregou. E sabe o que acontece? Muitas pessoas se agregam ao reino de Deus. Muitas pessoas chegam na casa de Deus motivados. Muitos de nós chegamos motivados, como ele chegou, mas ele chegou de maneira errada. Ele chegou com interesse. Ele chegou visando uma política, visando um momento histórico de uma rebelião, um momento onde ele poderia se sair bem, tipo, você é o primeiro-ministro. Sabe por quê? O cara era bom de conta, mano. Ele era o tesoureiro dos discípulos. O nome dele, o significado era louvor. Ele era tesoureiro, era de família nobre, tinha uma reputação inabalável, mas o camarada não tinha percepção do reino de Deus nenhum. Ele só pensava nele. Ele só visava o interesse dele, e quando ele foi procurado por aqueles homens, e quando ofereceram a ele os 30 denários, ele não pensou nenhuma vez. Falou, vou vender, vou trair. E foi lá e levou Jesus à crucificação. Mas o que isso tem a ver com as nossas vidas, irmão? Tem a ver muito. Porque eu creio que você chegou aqui motivado para sair com a sua vitória. E eu creio que você chegou aqui não na posição de Judas, mas talvez você chegou aqui motivado porque você é uma serva de Deus. Se você é, diga aleluia. Se você é um homem de Deus, dá glória a Deus. Se você crê que o Senhor é bom, diga que Ele é bom, porque Ele é. Mas talvez as suas lutas estejam fazendo com que a sua motivação esteja lá embaixo. Talvez a tua motivação esteja assim, eu vou para a casa de Deus, vou lá, mais um domingo, vou lá, mais um culto. Vou lá porque eu fui convidado, vou prestar atenção lá naquele irmão que vai falar.
Eu nunca vi aquele cara. O que ele vai falar para mim? Mas quem fala para você é o Espírito de Deus, não é o homem. Talvez você chegou aqui hoje desmotivado. Porque você tem sonhos, mas seus sonhos não estão sendo realizados. Você tem visões, mas as suas visões não estão sendo realizadas. E Deus está falando para você esta noite. Por que as suas percepções talvez não estejam ligadas às suas motivações? Você talvez não esteja vendo o norte que Deus quer na tua vida. Hoje de manhã, a pastora falou aqui sobre sepultura caiada. Caramba, essa é uma palavra pesada, mas é de Deus. Gente, aí fora, muitas pessoas estão vendendo bênçãos. Muitas pessoas estão vendendo oportunidades falsas. Muitas pessoas estão aí fora oferecendo coisas que não são a verdadeira promessa de Deus. Enquanto que Deus tem promessa para você. Eu saí de casa pedindo a Deus. Minha esposa chegou em casa comigo, está lá atrás dela, ela falou assim, filho, vou dormir. Vamos dormir. Eu falei, não, tu dorme, eu vou orar. Eu vou buscar. Eu vou ler. E ela dormindo e eu lendo. Ela dormia, ela acordou e eu estava lendo. Ela falou, filho, você não vai? Eu falei, vamos embora. Tomar banho e vamos para a igreja. Aí eu vou. Sabe por quê? Porque Deus falou para mim. E quando eu digo que Deus falou para mim, porque Deus falou. E tem pessoas aqui que estão sofrendo muito. Porque já estão cansadas de pedir. E a sua motivação já não está mais indo. Por quê? Porque vêm, buscam, pedem, mas pedem mal. Pedem de maneira errada. Como você quer ter um bom trabalho se você não se prepara? Como você quer ser um bom aluno na escola se você não estuda? Como você quer ter intimidade com Deus se você não ler a palavra? Como você quer ter uma vida de oração, ser um homem cheio do poder, mas na hora que Deus fala para você assim, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, vamos interceder, vamos trabalhar na minha obra, você sai pela tangente. Como as bênçãos de Deus podem alcançar você? Olha, Deus dá à medicina recursos, como deu aos médicos, em primeiro lugar, e segundo a mão dele, para operar na vida da mãe da serva de Deus que estava aqui hoje, a pastora. Deus dá, mas tem milagre que Deus quer que você peça confessando com a tua boca. Sabe o que é isso? É você incomodar o inferno e falar assim, ó, eu creio que eu posso ser curado. Se o meu diagnóstico está errado pelos médicos, eu creio que eu tenho um médico dos médicos que é maior. Aleluia! Se eu estou passando por problemas financeiros, talvez porque a minha motivação me levou a administrar mal. Talvez eu não esteja administrando bem. Talvez eu não esteja dizimando. Talvez eu não esteja ofertando. Talvez eu não esteja fazendo a minha contabilidade de acordo com a vontade do Senhor. E aí você começa a ficar endividado. Eu digo isso porque eu já passei por isso, irmão. Eu já passei por isso. Chegou uma hora que o gafanhoto entrou na minha casa e fez assim, ó. Eu fiquei 7 anos sem automóvel. 7 anos sem carro. Porque eu dei brecha a Satanás. E há 3 anos atrás, eu comprei um carro. Com 15 dias eu perdi o carro. Vocês nem sabem. Sabe por quê? Porque eu dei brecha a Satanás. Aí eu pergunto a você, por que você, às vezes, não vê a tua bênção acontecer? Por falta dessas motivações. Eu vi no exemplo de Judas, e eu trouxe para a minha vida, porque quando eu trago alguma palavra para aqui, para essa casa de Deus, a responsabilidade que está aqui sobre nossos ombros, primeiro tem que bater dentro de nós, para depois sair para vocês. Porque nós somos canais. E não há sequer ninguém que não tenha uma dificuldade para ser resolvida. Mas a motivação que Deus quer para você também é como você pode ganhar a tua casa. Como você pode ganhar
se você não é motivada, se você não faz as coisas para que o seu marido, para alcançar o seu filho, para alcançar aqueles que você ama. Porque é muito fácil você falar do amor de Deus, mas difícil é você viver o amor de Deus. Difícil é viver a graça de Deus. Quando o seu marido chega alcoolizado na sua casa, quando a sua esposa, que não é cristã, chega falando as coisas que não te agradam, ou até mesmo você está na casa de Deus, mas você ainda não está firme, está morno, está com o pé dentro e com o pé fora, porque você tem motivação pela palavra de Deus, tem motivação pelas palavras que são pregadas, tem motivação pelos louvores que você louva, mas quando você sai desta porta para fora, você esquece tudo. E depois fica reclamando por que você está sofrendo lá fora. Talvez porque você não vigiou, em vez de orar e buscar a Deus, e os problemas chegam na sua casa. Por quê? Deus te motiva, mas você não usa a percepção para seguir o norte que Ele quer, o caminho que Ele quer, a maneira que Ele quer. Muitas das vezes o pecado bate na tua porta e diz assim, vem, vem. Aí você diz, não, não. Aí ele diz, vem, vem. Aí você diz, não, não. Aí chega uma hora que você cede. Onde é que está a tua percepção para ver quando Deus te motiva ou quando Satanás te motiva? Onde está a motivação de você para você entender quando as ciladas chegam e quando é a voz de Deus? Gente, quando nós entramos pela porta da casa de Deus, que nós recebemos a palavra de Deus, é para nós sairmos daqui cuspindo fogo no inferno. Não é para nós ficarmos abatidos e voltarmos para casa do jeito que a gente entrou. É para nós voltarmos, sairmos daqui com a nossa vitória, com a certeza de que o que Deus promete, Ele cumpre. E Ele cumpre. Mas Ele só cumpre quando você abre o teu coração. Quando você abre a tua alma. Quando a tua alma está cheia das coisas do mundo, Deus não pode trabalhar na tua alma. Deus não pode operar na tua vida se você ainda está preso a algumas coisas que estão te prendendo. Coisas essas que eu não sei. Mas eu digo para você que o Espírito Santo está trazendo a tua memória agora. O Espírito Santo está te revelando aonde você cai, aonde você erra, como eu também erro, como eu também caio. Eu não sou super-homem. Eu tenho defeitos, eu tenho erros, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que se eu dobrar o joelho e clamar, Ele vai me perdoar. Ele pode perdoar e salvar você esta noite, dos teus pecados, dos caminhos errados, das dificuldades, das ansiedades, das tribulações que você tem passado. Ele é fiel para te curar. Você chegou aqui doente? Eu digo para você, se você crer, você sai curado. Se você precisa largar um vício da tua vida, se você crer, esse vício vai sair automaticamente. Tem vícios, irmãos, que saem rápido. Mas o vício do fumo, ele não sai instantaneamente. Ele sai devagarzinho. Mas, para você se libertar do álcool, do fumo, do tóxico, ou de qualquer vício, até o vício do sexo, da pornografia, que a internet está cheia, lá em casa, dá licença. Eu comprei vou beber nesse de cá, que aquele lá está com água. Eu assinei a Sky. A minha esposa vai estar rindo lá atrás. Eu assinei o pacote completo, irmão. Veio tudo que presta e que não presta. Tudo que presta e o que não presta veio junto. Aí tá eu e ela passando o canal, daqui a pouquinho tá... Eu falei, que isso? Aí ela, pois é, mas o que é? E aí, até eu entender o controle dos pais, foi uma dificuldade terrível. Aí eu falei para ela, Mary, toma, eu acertei, bota a senha aí, que eu não quero nem ver essa desgraça. Aí ela falou, ela foi lá, botou a senha lá. Porque, meu irmão, o homem é tentado, mas a mulher sabe dificular. Aleluia! A mulher sabe dificular. Eu falei para ela, ó, bota a senha e nem me diz qual é. A carne é fraca, irmão. Você está rindo? Então, pergunta ao teu marido se você sabe a internet, a senha dele, quando chegar em casa. Amém? Pergunta aos teus filhos, adolescentes,
se eles sabem. Você sabe a senha deles? Foi dito isso de manhã, você sabe? Gente, nossas motivações têm que estar ligadas ao trono da graça. O que tem motivado você? O que motivou você a chegar nessa casa hoje, de oração? O que motivou você a trazer um convidado para esta casa hoje? O que motivou você a deixar o domingo do conforto, do descanso na tua casa para estar aqui? Sabe o que motivou você? O Espírito Santo de Deus. E Ele quer fazer morada na tua vida. Ele quer te renovar. Ele quer te restaurar. Ele quer te purificar. Ele quer te separar. Ele quer te santificar. Ih, irmão, mas eu sou pecador? Também sou. Pecador? Não sou pecador, não. Eu sou justificado em Jesus Cristo. O que vive em mim é o pecado. Você não é mais pecador, você é justificado. Agora, se você não teve um encontro real com Deus ainda, você ainda é uma criatura de Deus. Para se tornar uma nova criatura, como diz o louvor, nova criatura eu sou, você precisa falar assim para Deus: Deus, eu quero ver esta mudança. Eu quero ver esta alegria dentro de mim. Eu quero abrir o meu coração. Eu quero deixar tu entrar, fazer morada. Eu quero deixar tu me guiar. Eu quero deixar tu me orientar. Eu quero deixar tu me levar na minha escola. Eu quero deixar tu me levar no meu trabalho. Eu quero deixar tu ser o meu ouvido, o meu olhar, o meu falar, o meu agir, o meu pensar. Isso é muito bom, gente. Mas é difícil. Sabe por quê? Porque nós somos perseguidos. Mas a palavra de Deus diz que quando nós temos Cristo, Cristo em vós, Ele é o quê? A esperança da nossa glória. Nós podemos ser chamados de loucos, de malucos, de rebeldes, do que for. Qual tem sido a sua percepção? A sua percepção para ver e entender, ela está junto com a tua motivação? Eu quero falar para você que o que Deus tinha para falar, já falou. No início foi duro, né, irmão? Depois foi só riso, né? Mas essa alegria pode continuar. Sabe como? Você reconhecendo que você precisa renovar os seus votos com Cristo. Você reconhecendo que você, como eu, não somos nada sem Jesus. Reconhecer que você veio aqui porque o Espírito Santo tinha um propósito de falar com você esta noite. E de falar ao seu coração a seguinte palavra: eu quero dar um norte na tua vida. Eu quero cortar aquelas coisas que estão... Quem já comeu pizza? Levanta a mão aí. É isso, não é bom? Quando vem aquelas beiradinhas assadas, a gente vai lá e né? Uns que são mais gulosos ainda comem, né? Outros vão lá e tiram, né? Pois é. Você é a pizza. E Jesus hoje é o pizzaulo. Ele quer cortar essas barbinhas que estão na sua volta da sua vida. Ele quer te purificar. Ele quer te renovar. Ele quer te restaurar. Ele quer mostrar a você que se você der um voto de confiança a Ele, como Judas não deu, Judas morreu enforcado. Eu creio que você não quer morrer. Eu creio que você quer viver. Eu creio que você quer prosseguir. Eu creio que você quer crescer. Eu creio que você quer prosperar na graça e no poder de Deus. Então, o convite para você é o convite que Ele fez para mim esta tarde. Você está perdendo o seu tempo. Muitos dizem assim: você está perdendo o seu tempo lá fora. Está perdendo o teu tempo indo na igreja, ouvindo aquelas barelas daqueles homens que estão pregando lá. Eu digo para você, você não está perdendo, você está ganhando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando nós crescemos, é quando nós conhecemos e prosseguimos a conhecer mais ainda o reino de Deus. Então, o meu apelo, esta noite, a começar em mim, e a você é o seguinte: se você quer ainda tirar as arestas daquilo que atrapalha a tua vida, que estão atrapalhando a tua motivação e a tua percepção de você caminhar e andar no reino de Deus, em qualquer área. E se você crer que você chegou aqui doente e que você também pode ser curada, eu gostaria que você, da mesma forma que você está olhando para mim agora, você esquecesse que o irmão Zé está aqui, e
que você olhasse para o que está aqui, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está falando com você. E Ele quer tratar você esta noite. Você quer ser tratado por Deus? Você quer? Você tem alguma área que precisa ser tratada por Deus? Tem? Tem? Se você tem, levanta a mão assim, ó. Eu tenho! A cada dia da nossa vida nós temos áreas para serem tratadas. Então sai do teu lugar, porque nós vamos orar aqui na frente por você. Quebra os laços do inimigo na tua vida, no poder do nome de Jesus. E vem aqui à frente receber a oração. Porque Deus, Ele é fiel para transformar, para restaurar. Quando as aflições da vida, elas vêm tomar a sua vida. Ele é poderoso para mudar, para tratar e operar. Porque Ele é fiel. Pode chegar aqui, ó, tem mais aqui na frente. Vem para cá, aqui no meio. Isso. Abre o teu coração para Deus. Porque Deus quer tratar com a nossa alma. É com o nosso espírito, é com o nosso coração. E quando a nossa alma, o nosso espírito não estão bem, quem vence é a carne, é o corpo. Mas quando você fortalece a alma e o espírito, quem vence é o reino de Deus na sua vida. E é isso que você vai declarar esta noite. Você vai dizer para Satanás assim: tu perdeu na minha vida, porque esta noite eu sou mais que vencedor. Oh Deus, levanta a tua mão ao céu agora. Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero entregar a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Eu quero entregar cada homem, meu Deus, cada mulher que aqui chegou, Pai, porque as nossas motivações muitas das vezes nos enganam. Pai, as nossas percepções muitas das vezes não andam segundo as nossas motivações. Mas há poder no teu nome, há poder sobre o teu nome. O teu sangue foi derramado, o teu corpo foi ali, Pai, transpassado. Na cruz, ó Deus, tu foi pregado, e a coroa de espinho desceu sobre a tua cabeça para nos dar vida, para nos curar. Entrega a Deus agora o teu problema. Abre a tua boca agora e confessa a Deus agora. Oh Espírito de Deus, começa, meu Deus, a sondar os corações. Abre a tua boca, esquece quem está do teu lado. Abre os teus lábios e diga para Deus: Deus, eu preciso mudar. Diga onde você precisa mudar, porque Ele vai mudar. E se você precisa de cura, no poder do nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida cura, 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 saúde, libertação de vícios. Caia por terra agora todo o grilhão do inferno, todas as cadeias, todas as armas, todos os dardos, todos os laços, tudo aquilo que o diabo levantou sobre a tua vida, esta noite caia no poder do nome de Jesus. Alabaxuriantalaia. Diga para Deus: eu sou mais que vencedor, eu sou vitorioso, eu tenho Deus, eu tenho Cristo. Satanás, tu perdeu. Diga para ele: tu não tens poder na minha vida, eu pertenço a ti. Aleluia. Será que alguém aqui esta noite não tem Cristo? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Será que você aqui esta noite, que chegou aqui esta noite e falou assim: caramba, eu entrei na igreja, o cara é meio maluco, tá falando, tá lá, mas ele falou tudo que está acontecendo comigo. Ele falou tudo que tem a ver com a minha vida. E eu realmente andava errado nas minhas percepções, nas minhas motivações. Mas eu quero mudar. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero tomar um novo rumo. Você, se você é essa pessoa, levanta a tua mão só para me saber quem é você. Porque eu sei que se você precisa, levanta a tua mão. Levanta isso. Levanta, porque Deus quer te honrar. Levanta a tua mão e diga assim: a festa no céu, levanta a tua mão para Deus escrever teu nome no livro da vida. Não tenha vergonha não, porque Deus está escrevendo o teu nome no livro da vida. E canta lá, Bachurianta Laia. Deus é bom, aleluia. Pastora, Deus falou profundamente nos dias de hoje. Pela manhã eu falei: olha, rendam-se, quebrantem-se
De manhã eu falei, rendam-se, porque amanhã pode ser tarde demais. A palavra de Deus diz que o Senhor voltará, chegará como um ladrão na noite. Amanhã pode não dar mais tempo. Arrependam-se hoje. Eu disse isso pela manhã. E hoje o Espírito Santo de Deus está confirmando através dessa palavra que a sua vida possa ser, não basta só a gente vir aqui à frente. Nós precisamos tomar posição. O vir é uma atitude de humildade, de quebrantamento, de certeza que precisa ser mudado. Mas não basta só vir aqui à frente. Mude a atitude. Se você está num caminho aqui, errando, pecando, vire para o lado oposto e siga com Jesus. Atitude. Deus está esperando de você uma atitude. Atitude de mudança. Atitude de transformação. Atitude de fé. Atitude de se desviar do pecado. Atitude de se desviar. Se você está errando, está pecando, se você pediu perdão, o Senhor já te perdoou, já lançou no mar do esquecimento. Mas mude de rumo, mude a direção, se afaste, se distancie daquilo que te faz pecar. Mude a sua motivação. A sua motivação, como foi dito aqui, tem que ser o Senhor. O Senhor é a nossa motivação. O Espírito Santo é a nossa motivação. Volte ao seu lugar. Volte ao seu lugar como um ser transformado, vitorioso. Porque o que tinha que ser dito, o que tinha que ser orado, já foi orado. Vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar cantando esse louvor bem alegre, porque grandes coisas fez o Senhor por nós nessa noite, nesse dia, e muitas coisas nós temos que louvar ao Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Comece Vamos a se alegrar louvar? no Senhor. Alegre-se no Senhor. Não quero porque ver Ele ninguém quer parado, fazer hein? algo na tua vida. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar,